última segunda-feira desse ano, de 2019. E a pergunta é: o que você lembra do que você fez em 2019? Quais foram as atitudes mais importantes que você teve em 2019, que se você morresse hoje, você seria lembrado? Né? Uma boa pergunta para a gente fazer uma reflexão, né, para 2020, porque mesmo que você não tenha resolvido os seus conflitos, né? Muita gente fala, quando eu morrer, resolve, né? Passa tudo. Sim, passa, resolve para você, mas para quem fica, muitas vezes fica com o desafio de resolver os conflitos, né, que as gerações anteriores não resolveram. Então é importante que a gente aprenda a olhar para nós mesmos, a olhar para as nossas emoções, olhar para as nossas dores. Quando a gente fala na visão sistêmica, nada deve ser excluído, inclusive as dores, as coisas que aos nossos olhos parecem ruins, né? Eu estou aqui hoje falando com a psicóloga Eliana Bueno, aqui de Jundiaí, uma psicóloga que tem muitas ferramentas quânticas, que faz uma terapia com resultados muito mais rápidos, né? Porque ela tem ferramentas. E quando a gente diz ferramentas, o que a gente pode entender? De repente você tem um parafuso, né? Um móvel que você tem que parafusar aí, tal. Você tem um serviço para fazer aí. E vamos dizer que você não tem a ferramenta certa, que seria uma chave de fenda do tamanho ali daquele parafuso. O que vai acontecer com você? Você vai pegar outros tipos de ferramenta, de repente você vai pegar, né? A gente pega uma ponta de faca, né? Uma faca ali que muitas vezes a gente pode até se cortar para rosquear esse parafuso. Quem nunca fez isso, né? Você não tem uma chave Phillips, você pega uma faca e vai rosqueando ali e muitas vezes você pode até se cortar, né? Com aquela faca. E você vai tentando com aquilo que você tem, né? E às vezes você consegue parafusar, às vezes não, às vezes fica frouxo, ou às vezes você desiste ali, você vê que não dá. E quando a gente fala em ferramentas, significa que para aquela situação exata que você tem, a gente tem a ferramenta certa, né? Né? Quantas vezes a gente fica ali com uma faca girando uma cabeça de um parafuso de Phillips, e quando você tem a chave Phillips do tamanho correto, você vai ali num segundo, você traz o resultado daquilo que você queria, né, Eliana? Sim. E quando a gente fala em ferramentas, né, quando você estuda e traz ferramentas, a constelação ela é uma ferramenta de resolução, né, num processo terapêutico. É a ferramenta certa que se encaixa no parafuso certo, no momento certo, né? Naquela questão. Naquela questão ali, ele encaixa para que o seu trabalho continue sendo feito, né? Sim. Inclusive, aqui estávamos conversando na hora do intervalo e a gente estava falando que nas técnicas que eu aprendi, eles dizem que tudo o que nos chega é informação. E essa informação ela pode ser negativa ou positiva, de acordo com as experiências que a gente vai tendo na vida. E dependendo da sua postura diante do mundo, você pode atrair para você mais informações positivas do que negativas ou vice-versa. Depende muito da frequência em que você vive, né? Se você vive de uma forma mais harmoniosa, leva a vida de uma forma mais leve, mais fluida, você tem uma tendência a atrair mais informações positivas. Agora, se você vive na pilha estressado, como muitas pessoas hoje estão aí, né? Você vai ter muita informação negativa no teu sistema. No seu sistema, vamos entender como sistema, mente, corpo, né? Uma engrenagem, alma, né? E tudo isso. Seu sistema vai estar todo sobrecarregado com informações negativas. O que vai acontecer, gente? Essa balança vai pender para o negativo. De repente você começa a perceber que na tua vida tudo fica pesado, tudo fica difícil, as coisas não saem como você quer, né? E aí você entra numa frequência baixa, né? E você acaba entrando em ressonância com coisas negativas.
E agora, essas ferramentas que a gente traz, é assim, a primeira coisa que a gente vai fazendo quando o paciente chega lá no consultório, a gente trata de olhar essa balancinha dele e ver como que tá. Tenho muita informação negativa dentro de mim? Tenho positiva? Tá, se ele vê, chegou no consultório é porque deve estar muita informação negativa, né? Ninguém vai procurar um psicólogo porque tá alegre, né? Então, a gente vai o quê? Nós vamos eliminando essas informações gradativamente com uma técnica, com várias técnicas, né? Homeostase quântica informacional, transformação quântica da consciência, Theta Healing, Quantum Touch. Então, a gente tem muita técnica de limpar a informação. Aí a pessoa vai percebendo que a coisa vai transformando gradativamente. E eu ensino a técnica, né? Eu costumo passar a receita do bolo para o meu cliente porque eu quero que ele consiga caminhar, né? Eu acho que a grande... Porque quando você dá a informação, né, o universo vai te trazer muito mais coisas. Flui, a tua vida flui, né? A gente dá, entrega e vem mais, né, Sirlene? É uma bênção, né? Não falta paciente. Quanto mais você dá alta para os seus pacientes, mais o universo te traz, porque você já trabalha com essa intenção, né? Sim. De fazer com que a pessoa realmente resgate a vida, resolveu, e não crie dependências, né? Porque muitas vezes existem profissionais que, às vezes, financeiramente para ele é viável. Sim, manter essa dependência. Manter, né? Essa dependência, porque ele vai ter aquele valor ali sagrado todo mês. E para ele manter aquilo é bom, né? Porque também, talvez, ele tenha algumas questões aí também sistêmicas a serem resolvidas. E é interessante que a Eliana, ela quer mais é que o paciente entre em alta, né? Como que é? Tome alta, entre em alta, como é que é? Receba alta. Se bem que, olha, assim, a alta vai depender muito da própria pessoa, né? Quando ela começa a sentir que a vida está fluindo, que as coisas estão mais fáceis e que ela está conseguindo transpor esses obstáculos, se ela sente que a ansiedade está mais sob controle, porque, gente, ansiedade a gente vai sentir a vida inteira, né? Agora, o diferente é o que a gente faz com isso, porque o estresse está no nosso dia a dia, a ansiedade está no dia a dia, a angústia faz parte da vida, inclusive é ela que nos move. Agora, a gente não precisa morrer disso, a gente não precisa ficar tomando medicação por causa disso a vida inteira. Existem formas de se tratar, gerenciar as emoções é possível, existem técnicas para isso, existem muitas ferramentas de cura, e eu e a Sirlene estamos aqui hoje apresentando, né, essas possibilidades. E eu acho que para quem está em sofrimento emocional, existem muitas formas hoje de fazer, assim, você não precisa investir um rio de dinheiro, você não precisa ficar lá 10 anos no divã, existem soluções. É interessante você falar, né? Porque nós estamos aqui chegando no final de mais um ano, né? E é uma época que muitas vezes a gente começa a acessar frustrações. Sim. Porque a gente começa a olhar para a gente, tudo aquilo que a gente não fez, tudo aquilo que a gente deixou de resolver, né? E a gente começa a ter, às vezes, momentos de frustração, né? E é natural, a gente não pode excluir isso, né? Como você diz, né? Às vezes é a tristeza, às vezes é algo ruim que me faz sair do lugar e buscar uma solução para eu me sentir melhor. Então, quando a gente fala na visão sistêmica, né? Nas leis do amor, que é a lei do pertencimento, quando a gente cita isso, a gente diz que nada pode ser excluído, inclusive a dor, inclusive a angústia, inclusive a frustração, porque elas fazem parte do ser humano, né? A gente tem o lado de luz, porém a gente tem o lado da sombra também, né? E a gente precisa acolher. A gente nunca vai ser 100% luz, né? Não. E ninguém também é 100% sombra. Que bom! O que a gente precisa como ser humano é ter um equilíbrio, né, entre luz e sombra para que elas andem juntos, porque a gente não pode excluir nem aquilo que a gente fez de ruim, né? Muitas vezes é interessante que quando eu estava vindo para cá, né, hoje, e eu comecei a pensar em coisas, em comportamentos
que foram ruins hoje, eu analisando, né? Mas naquele momento era aquilo que eu sabia fazer. Eu não sabia agir de outra forma, a informação que eu tinha naquele momento era daquela forma. E aí eu hoje, com outras informações, fora da história, né? Porque quando a gente está fora do contexto, a gente consegue enxergar melhor, né? É isso que a constelação traz, né? Sim. Uma situação que você está fora, enxergando, e aí você consegue se enxergar que você poderia ter sido melhor, mas você não tinha as ferramentas necessárias. Mas agora, quando você toma consciência disso, você não repete aquilo que de repente você fez, porque naquele momento você não sabia fazer, e olhando de fora agora, eu entendo que eu sou uma pessoa melhor, né? E é interessante que me vinha a frase, né? Quanto mais eu sei, quanto mais eu aprendo, menos eu sei. Sim. Quanto mais eu aprendo, menos eu sei, né? Nós não temos toda a sabedoria do universo, mas a cada frustração, a cada erro, nós adquirimos mais ferramentas, né? De sermos pessoas melhores, de podermos nos conectar de uma forma diferente, né? Porque muitas vezes a gente, de alguma forma, fala algo para alguém. Naquele momento era aquilo que a gente tinha, né? E de repente essa pessoa se magoou porque ela também tinha as questões da vivência, das experiências dela ali, né? É o que a comunicação não violenta traz, né? Que é o que você tem com você, não é o que o outro falou para você. Mas é uma coisa assim mais difícil da gente explicar, né? Falar, o problema é com você. Na verdade, o problema é com o outro. Mas a gente agora, principalmente nessa época do ano, a gente começa a tomar nota, né? De pontos negativos e pontos positivos, né? Da nossa história, desse ano, de comportamentos, de situações, de relacionamento, de palavras que a gente teve, né? E você como uma expert aí, eu sei que você é uma psicóloga excelente, né? No que você faz, para ajudar aí o ouvinte. Quais dicas você poderia dar para que a gente, nesse momento, às vezes, de melancolia, de momento de a gente resgatar frustrações nossas, como que a gente poderia reverter isso, né, com as ferramentas que, de repente, você, Eliana, tem, para ajudar o ouvinte, a quem está nos assistindo no YouTube, para quem está nos assistindo aí no Facebook da Rádio Cidade. É importante essas dicas, né, para a gente agora entrar 2020 mais leves, né? Sim, inclusive estávamos conversando antes de começar o programa que nessa fase do ano tudo fica potencializado, né? Se você está bem, você fica eufórico, fica feliz, mas se você não está bem, tudo fica muito mal, porque fica no ar, né? Nessa época das festas, fica muita recordação dos que se foram, recordação dos relacionamentos que terminaram, né? Fica também dos relacionamentos que não estão bem, né? Então tudo fica muito à flor da pele. E aí o momento que talvez fosse para ser festivo, às vezes acaba sendo muito angustiante, né? Gerando muita ansiedade. E eu vejo, inclusive em dezembro, às vezes o movimento nos consultórios até aumenta, né? Porque as pessoas ficam muito ansiosas. Assim, como dica, eu acredito que está dentro do que a gente está falando aqui. Os problemas, eles sempre vão existir. Sempre vamos ser bombardeados por uma série de informações negativas e positivas, mas o mais importante, eu acredito que é a gente manter e buscar, né, sempre resolver as coisas que estão paradas na nossa vida, gente. Porque se você profissionalmente não caminha, se você não consegue um relacionamento bom, prazeroso para a tua vida, é sinal de que você está carregando informação negativa a nível sistêmico e também na sua consciência de traumas, de bloqueios teus dessa tua vida e talvez, e também, segundo a constelação, você está carregando coisas dos seus antepassados também, relacionamentos frustrados, coisas que não deram certo, pessoas que profissionalmente também não conseguiram obter sucesso, onde teve muita exclusão, né, Sirlene? Então, o que a gente pode fazer? O que pode nos libertar é o conhecimento, né? É o conhecimento e, na psicologia acadêmica tradicional,
a gente vai ressignificar a informação, que é colocar uma informação positiva em cima da negativa. Só que com as técnicas quânticas, a gente não ressignifica, a gente transforma. Então, você tira a informação negativa e mantém as positivas. Então, ressignificar, na verdade, é colocar informação nova em cima de uma outra informação. Eu acho que transformar é mais viável, e é o caminho e a conduta que eu procuro aplicar, né? Eu acho que é a que resolve mais, e é essa que eu gosto. É interessante quando você fala a palavra transformar, né? Me veio aí um casulo de borboleta, né? Que a borboleta, ela passa por toda essa transformação, né? Quando você olha ali, ela é uma lagarta e tá ali num casulo, é uma coisa que muitas vezes a gente olha, a gente tem, às vezes até asco, né? Porque ela dá uma impressão ruim, né? A lagarta, quando ela tá rastejando ali, e aí depois ela vira um casulo, né? Fica ali talvez fazendo terapia, fica por um processo de terapia ali, e quando ela sai completamente transformada, né? Sirlene? Ela fica descoisando As coisas que estão coisadas. Adoro. Verdade. E aí quando ela sai preparada para um outro nível, né? Porque antes, quando ela é lagarta, ela rasteja pelo chão. E quando ela passa pelo processo, né, de mudança interna, ela passa a virar borboleta, ela se transforma inteiramente, ela cria asas, né? E que em 2020 a gente possa criar asas, né? Sim, vai ser o ano do sol, né? Verdade, falando astrologicamente, né, vai ser o ano da energia do Sol, que é o ano da energia do Pai, o ano de colocar luz nas sombras, né? Tudo que estava oculto, tudo que estava encoberto, tudo aquilo, aquele sentimento ou aquela dor que eu muitas vezes passei o ano inteiro escondendo, né? Ah, não vou mexer com isso. Ah, vou superar isso. Vou deixar para lá porque não vale a pena, né? Energeticamente isso vai se aflorar de uma forma para que a gente possa olhar para isso, né? E quando a gente diz olhar para as dores, é olhar com amor, né? É o que você falou, da forma com que você trabalha, é olhar com amor, né? Não é olhar acusando, condenando, excluindo, né? Ou ocultando, ou muitas vezes amaldiçoando aqueles conflitos que muitas vezes vieram de gerações anteriores. Eu só estou reverberando isso. E sem maldizer, né? Sem olhar para o meu pai, ou para a minha mãe, ou para a minha família e dizer, maldizendo aquilo que eles não resolveram, né? A gente sempre tem que procurar resolver com amor, né? Olhar aquilo com atenção, trazer a consciência, né? Que é o trabalho que você faz, de trazer a consciência. Por isso que é importante um processo de tratamento com uma psicoterapia, né? Sim. Aliado à constelação, porque você traz ali aqueles processos à tona, né? Você traz a consciência, de repente, aquele ponto que a gente não está observando, porque a gente está no meio do furacão, né? Sim, a gente não vê nada, né? E é legal que eu gosto muito dessa teoria, dessa abordagem da sistêmica, por quê? Porque a gente é capaz de olhar para os pais. Gente, dentro da psicologia, a mãe é uma figura central, né? Ou ela pode nos fazer muito bem, né? Ou ela pode nos fazer muito mal. E o bom e o gostoso da abordagem do Bert Hellinger, né? É que ele nos ensina a tomar os pais. Gente, faz ideia, né? Ah, mas a minha mãe foi muito mal, meu pai me abandonou. Olha que desafiador você conseguir olhar para isso tudo e ir curando as suas dores, mas sempre com amor. Porque se teu pai ou tua mãe não conseguiram te dar alguma coisa que você achou que você merecia, porque eles também não tiveram. E assim foi indo, né? Eles só estão replicando aquilo que eles receberam. Isso eu acho muito bonito dentro dessa terapia, né? Porque pelo amor você tem condições de fazer uma cura mais ampla, né? E sem forçar,
sem instigar que você tem que separar, que você tem que, né? É possível incluir, é possível amar e é possível olhar para as piores histórias e tirar, extrair algo bom, né? É verdade. A constelação tem esse olhar, né, daquilo que nos parece ruim, Sim, muitas vezes foi necessário para que o amor, para que a vida continuasse influindo, né? Então é importante esse olhar de amor, mesmo naquilo que a gente pode parecer ruim. Bom, eu estou aqui entrevistando Eliana Bueno, psicóloga, que trabalha com ferramentas quânticas aqui no programa O Amor que Cura, e a gente vai entrar mais uma vez no intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta falando mais um pouquinho para você no